minutos de começar o nosso culto. E nós temos por costume, antes do nosso culto, a gente começar com um tempo de intercessão a Deus, né? Então, quero convidar você que já chegou para se assentar, tomar o seu lugar, e da forma como você se sentir bem, para que a gente possa estar orando e entrando já na presença do nosso Senhor, né? É importante a gente ter esse tempo de oração para que acalme os nossos corações e também para que o Santo Espírito se faça presente aqui. Você pode ficar bem à vontade para orar, mas vamos ter esse tempo de oração. Senhor, glória te damos, ó Pai, por mais um dia, ó Pai, por mais uma semana que está iniciando, por mais um culto da Rede de Homens, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque tudo vem do Senhor, ó Pai. Nós cremos que esse culto já foi planejado pelo Senhor há séculos e séculos atrás, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que tudo que passamos hoje, ó Pai, o Senhor já havia planejado, nada foge do Teu controle. Queremos glorificar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Dizer que Te amamos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Queremos, ó Pai, dizer que só Tu és santo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Deus verdadeiro. E nós cremos, ó Pai, que um dia toda a terra estará assim, ó Pai, de joelho diante do Senhor, louvando e bendizendo ao Teu nome, ó Pai. Glórias te damos pelo Teu infinito amor, pelo Teu cuidado pelas nossas vidas. Glórias te damos, ó Pai, porque podemos estar aqui na Tua presença, porque temos livre acesso a Ti, ó Pai. Glórias te damos por morar num país onde podemos cultuá-lo, ó Pai, e expressar o nosso amor ao Senhor livremente. Não precisamos nos esconder, não precisamos fingir, não precisamos fugir, ó Pai. Glórias te damos por isso. Obrigado, ó Pai, também pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas nossas esposas e filhos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, ó Pai, tem abençoado a nossa família. Obrigado porque as nossas esposas são presentes do Senhor para nós, ó Pai, e os nossos filhos são heranças que recebemos do Senhor aqui na terra. Que possamos, ó Pai, ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos educá-los à luz da Tua palavra, que podemos ensinar os Teus caminhos, os Teus conceitos aos nossos filhos, para que eles possam, ó Pai, um dia se transformar em flechas, ó Pai, e serem lançadas e atingirem ao alvo. Obrigado, ó Pai, também pelos nossos trabalhos, obrigado porque hoje tivemos um dia abençoado de trabalho, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado sabedoria, entendimento, conhecimento para exercer os nossos trabalhos e, acima de tudo, tem nos dado saúde, ó Pai. Glórias te damos por isso, ó Pai. Obrigado também porque o Senhor tem sido o nosso Deus da provisão, ó Pai, não tem deixado faltar nada em nossas casas, nós temos o que vestir, o que comer, ó Pai. Obrigado, porque sabemos que tudo vem do Senhor. Obrigado também por esse culto, obrigado pela Rede de Homens, obrigado por esses homens que têm Te servido, ó Pai, com amor e com alegria. Obrigado porque estamos aqui fazendo não para outras pessoas, mas estamos fazendo para o Senhor, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, continue derramando a Tua graça e nos dando esse privilégio de Te servir, ó Pai, que é um privilégio que temos de poder estar aqui servindo ao Senhor. Obrigado pela vida do Sandro, que tem coordenado a Rede de Homens, que o Senhor continue dando sabedoria a ele, ó Pai. Obrigado também por essa igreja, pelo conselho da igreja, pela vida do pastor Paulo Gessé, pela vida, ó Pai, dos pastores da nossa igreja. Obrigado porque eles têm nos dado, ó Pai, a liberdade de estar aqui, ó Pai, falando do Teu amor, ó Pai, livremente, trazendo estratégias para alcançar mais homens, trazer homens aqui à Tua presença. Obrigado porque isso tudo, ó Pai, vem do Teu coração. Obrigado pelos homens que estão servindo aqui atrás, no espetinho, que com alegria, ó Pai, estão preparando um alimento para que depois a gente possa confraternizar, ó Pai, e nos alegrar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor fará essa noite. Senhor, quero Te agradecer também por esse grupo de louvor. Obrigado, ó Pai, por esses homens que têm dedicado a vida, ó Pai, ao estudo de músicas, de canto, de partituras, ó Pai, para usar esses dons e talentos para louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Obrigado porque a nossa igreja, ó Pai, tem o privilégio de ter tantos talentos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem abençoado, ó Pai, os grupos de louvores dessa igreja, ó Pai. Obrigado por esses homens que louvam a Ti, ó Pai, não só com a boca, não só com a mente, mas com o coração. Que o Senhor continue abençoando e que hoje, ó Pai, o louvor possa estar, ó Pai, cheio de Ti, ó Pai. Que esse grupo possa
louvar o Teu nome, e que Teu Santo Espírito tome conta desse lugar aqui, ó Pai. Desça, como desceu no Templo de Salomão, ó Pai, como uma nuvem, e encheu todo o templo, ó Pai. Que o Senhor possa encher esse lugar, ó Pai, encher as nossas vidas, encher o nosso coração. Abençoe, ó Pai, também a vida do Ferreirinha, ó Pai. Obrigado por esse homem que um dia o Senhor o trouxe, ó Pai, para perto de Ti, ó Pai. Obrigado porque um dia o Senhor o perdoou, o purificou, o resgatou, e hoje ele pode estar aqui, ó Pai, contando tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Obrigado porque o Senhor tem sido bom com o Ferreirinha, ó Pai. Apesar das lutas, das dificuldades que todos nós enfrentamos, e ele não é diferente de nós, ó Pai. Ele é como nós, e que passa por lutas, que tem dificuldades, tem dúvidas, e o Senhor tem o sustentado, ó Pai. O Senhor tem capacitado, e que ele seja a boca do Senhor essa noite, ó Pai. Que ele possa falar aquilo que está no teu coração, não no coração dele, ó Pai. Que o Senhor use-o de forma poderosa, ó Pai. Abençoe, ó Pai, também cada homem que está adentrando aqui esse templo, ó Pai. Que todos nós, ó Pai, possamos estar com o coração e a mente aberta para receber a palavra que será ministrada essa noite, ó Pai. Que essa palavra possa encontrar um solo fértil em nosso coração, ó Pai. Que essa palavra possa adentrar aos nossos ouvidos e atingir o nosso coração, e que dê frutos, ó Pai. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor quer falar conosco essa noite, ó Pai. Fala, ó Pai, tudo aquilo que precisa ser mudado. Fala tudo aquilo que precisa ser entregue a Ti, ó Pai. Fala tudo aquilo que precisamos, ó Pai, tirar das nossas vidas, ó Pai, e fazer diferente, ó Pai, porque queremos ser homens melhores para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para conhecer mais de Ti, ó Pai. Que possamos, ó Pai, voltar para as nossas casas diferente do que saímos hoje pela manhã, ó Pai. Que possamos voltar para nossas casas cheios de Ti, ó Pai, cheios do Teu Santo Espírito, com alegria, paz e amor nos nossos corações, ó Pai. E que isso possa transbordar na vida das nossas esposas e filhos. Senhor, eu também quero colocar, ó Pai, a vida daqueles que ainda não chegaram aqui, ó Pai. Homens que estão no caminho, encontrando algum tipo de dificuldade, ó Pai. Que o Senhor abra as portas, ó Pai. Que o Senhor resolva problemas, tire dificuldades. Abre, ó Pai, portas do trânsito, encerre reuniões, ó Pai. Encerre, ó Pai, conflitos que precisam ser resolvidos para que eles possam se achegar aqui, ó Pai, e receber a Tua mensagem. Porque nós cremos que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a coluna de oração. Obrigado por esses homens que têm se disposto a estar aqui, ó Pai, te servindo de uma forma tão maravilhosa, que é fazendo essa coluna de oração. Nós que fazemos essa coluna sabemos que não é fácil, que muitas vezes nos sentimos cansados, que muitas vezes sentimos, ó Pai, o peso e a opressão do maligno, tentando, ó Pai, adentrar esse lugar e a distrair as pessoas aqui dentro. Mas que o Senhor, ó Pai, sustente cada braço aqui levantado, ó Pai. Sustente, ó Pai, cada mente, ó Pai, voltada a Ti, e que a oração não cesse durante todo o culto, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para que possa haver realmente, ó Pai, uma barreira aqui com os Teus anjos, ó Pai, protegendo a Tua casa, ó Pai. Queremos declarar, ó Pai, que o inimigo está derrotado nesse lugar, ó Pai. Queremos declarar, ó Pai, que o inimigo não tem poder aqui, ó Pai. Que toda seta, ó Pai, do maligno caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E que eles não possam, ó Pai, sequer escutar o que vai ser falado aqui essa noite, ó Pai. Que tire, ó Pai, toda acusação, ó Pai, dos ouvidos de cada irmão aqui, ó Pai. Que tire, ó Pai, toda perturbação, ó Pai, todo incômodo, espírito de sono, cansaço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque queremos estar aqui, ó Pai, atentos a tudo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, ó Pai. Queremos, ó Pai, escutar a Tua voz e realmente, ó Pai, estar aqui atentos a Ti, ó Pai. Abençoe, ó Pai, o nosso tempo de comunhão que teremos após o culto. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que muitas pessoas que estarão aqui essa noite é a primeira vez que estarão nessa casa, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, receber os nossos visitantes com alegria, com amor, com carinho. E também, ó Pai, recebê-los de uma forma, ó Pai, que eles se sintam amados. E muitas vezes poder compartilhar um espetinho, a gente poder conversar e conhecer um pouquinho mais dessas pessoas,
é tão importante, ó Pai, para que eles possam se sentir em casa, porque essa aqui é a sua casa, mas também é a nossa casa, ó Pai, casa de todos nós, onde a gente pode viver em família, em comunhão aqui, ó Pai. E que esses homens que estão vindo aqui pela primeira vez possam sentir isso e queiram voltar, ó Pai, tenham o desejo de voltar e que possam estar aqui muitas outras vezes com as suas esposas e com seus filhos, para conhecer cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que essa noite será uma noite de cura, de transformação e de milagres. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz, meus irmãos, amém? Boa noite a todos. Vamos nos colocar em pé para a gente cantar algumas canções. Aleluia. Quantos vieram adorar a Jesus, glorificar o nome dele? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O Senhor, Ele tem nos dado livramento, o Senhor tem nos livrado de muitas coisas. Algumas portas têm sido abertas, outras têm sido fechadas, mas Deus está no controle, amém? Glória a Deus. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Jesus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre Ele se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Me ajude. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Você ama Jesus? Então vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você repetisse comigo uma frase. Para mim, de novo, para mim, sempre haverá um escape, uma solução. Você acredita nisso? Por que eu pedi para você falar? O salmista Davi, ele fez isso. No momento em que ele estava bem triste, no momento em que ele estava bem abatido, parece que ele olha no espelho e diz assim: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. É uma tática. Às vezes as palavras que são ditas aqui para você, às vezes elas não fazem muito efeito. E é preciso você mesmo dizer para você: para mim haverá uma solução, para mim haverá um escape. Por que eu estou abatido? Eu não preciso ficar abatido, porque Jesus morreu por mim. Amém? Amém? Escute essa canção. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temes, sou contigo. Eu já amei um caminho aberto pelas águas.
aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não teme, estou contigo. Eu já tenho, eu acredito, o caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape, livramento. Deus já tem, e Deus já tem, eu creio, um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Eu acredito que haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temo, estou contigo. A última vez, diga: Deus já tem, eu acredito nisso. O caminho aberto pelas águas. Ele vai te fazer romper nessa noite. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Diga: Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Aleluia! Graça e paz. Convido a todos que puderem se ajoelhar para a gente fazer uma oração para o nosso Senhor. Senhor Jesus, te agradeço por esse momento que o Senhor reservou na agenda de cada homem aqui presente. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor permitiu que cada um estivesse aqui. Mesmo, Senhor, não tendo estacionamentos perto da nossa igreja, Pai, devido a eventos na região, Senhor, eles insistiram, pararam longe e chegaram até aqui. Pai, tenha um encontro com cada homem aqui presente, Senhor. Fala ao coração de cada um. Cada um tem uma pergunta, Senhor. Cada um precisa de uma resposta. Precisamos de cura, de libertação. Precisamos de agradecimento. Precisamos da Tua presença, Tua sobrenatural presença. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá em reunirmos em família, como irmãos, como filhos Teus. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Te agradeço porque o Senhor tem preparado essa noite. E, Pai, o Senhor é o convidado de honra para essa noite. Venha, Senhor, caminha no nosso meio, Senhor. Toca nessas pessoas, toca na minha vida, Senhor. Cuida das nossas famílias. Que seja uma noite tranquila diante da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Acende a luz para mim, por favor.
Aos visitantes que estão chegando pela primeira vez, que foram convidados para estarem aqui, vou explicar algumas coisas para vocês não se assustarem, tá bom? Ao redor de vocês, esses homens que estão de colete laranja, eles representam a nossa torre de oração. Então, eles estarão orando por vocês durante todo o evento, na parte do apelo também, e vocês também são o motivo de oração deles, de vocês estarem aqui. Então, tudo foi preparado com muito carinho para a recepção de cada um. Esse aqui é meu pastor, olha. Que homem maravilhoso. Ele que tem ensinado a gente a servir, tá vendo? O nosso presidente. Que nós somos sérios. Né? É no exemplo que a gente tem aprendido, né? Viemos aqui para servir. Eu vou pedir para colocar os QR Codes ali. Ó, para vocês que estão vindo pela primeira vez, nós temos internet dentro da igreja. Eu sei que ontem ela não estava funcionando, mas eu liguei para o Agnaldo, pedi para ele acertar com o pessoal lá, se você consegue conectar. Do meu lado direito, você tem o site da Rede de Homens, que a gente já vai mostrar na sequência. E do meu lado esquerdo, você que é visitante, se você entrar ali, você vai ter uma ficha para preencher. Preenchendo essa ficha, nós estaremos entrando em contato com você, orando com você, se for da sua vontade. Fique na liberdade de preencher os seus dados ou não, tá? Se você não conseguir pegar essas informações agora, na saída temos o QR Code naquela janela ali, ó. Você consegue pegar ali também para não ter problema. Vocês que estão com um adesivinho laranja que a gente colocou, isso é só para a gente identificar quem está vindo, para as pessoas que já são de casa ter a liberdade de comer. Bebezão, você aqui, bebezão. Que milagre, hein, irmão. Esse cara bate em mim no jiu-jitsu, filho. Toda vez que eu vou ter, não estou nem treinar. Fica em pé aí para eles verem o teu tamanho, bebezão. Olha o tamanho desse cara, bicho. Seja bem-vindo, bebezão. Minha mulher vai dar risada na hora que eu vou lá que você veio aqui, que o cheiro está tremendo em casa. Voltando aqui. Os adesivos laranja, então, são para vocês serem identificados, para o nosso pessoal ter a liberdade de chegar e conversar. Não quer conversar, arranca o adesivo, joga fora, coloca no bolso, faz o que você quiser, mas é uma maneira da gente se aproximar de vocês, tá bom? O que eu queria falar para vocês? Nós alteramos os espetinhos. O espetinho a gente fazia aqui na frente da igreja. Agora nós estamos fazendo aqui no nosso estacionamento. Por quê? O Carlos Cardoso não está aqui, juntamente com o Sérgio Lima. Levanta a mão, Serginho, que faz toda a parte nossa executiva da Rede Homens. Eles criaram o Clássicos com Cristo. São os carros clássicos, os carros antigos. Aquele probleminha que você não tinha, comprou para começar a ter um problema, né? Gostoso. E é bom ter, porque nós somos homens cristãos. Nós não temos muito problema, nós temos que arrumar algum problema. Então, o cara vai lá, compra um antigo para dar problema para ele. No site da Rede Homens, vocês conseguem conectar aí? Eu vou mostrar para vocês como que está lá. Tá, só um pouquinho. Espera aí que eles vão colocar lá. Vocês têm os Instagrams do que a gente comunica. Bom, Arilton, seja bem-vindo, irmão. Ó, você vai ter o grupo do WhatsApp, onde esse grupo é onde a gente manda recado. Ele é fechado. Volte e meia eu deixo aberto para ver a opinião do pessoal de alguma coisa que a gente coloca, mas a gente já fecha para colocar as comunicações da Rede Homens, tá? Você tem o Instagram da Rede Homens, você tem o Instagram do Face a Face, Instagram do Legendário daqui da nossa igreja e agora os Clássicos com Cristo. Sandro, não dava para a gente colocar tudo em um? Dá para colocar, gente. Mas agora você vai falar para os caras que controlam aí, cada um que cuida desse Instagram, para falar isso para ver. Ninguém quer, todo mundo quer ficar com o seu, então deixa cada um com o seu, você entra aí e fica feliz, todo mundo vai ter acesso às programações, né? Cada um tem um interesse, né? Se eu colocar na Rede de Homens, lá que do Opala 6 cilindros aqui com o pistão forjado, o pessoal não vai querer. Às vezes vai, né? Toca do Opala, eu vi esses dias lá no aplicativo, inclusive. Então, o que nós vamos fazer? Terminou o culto, essas portas estão fechadas. Essas portas vão fechar da frente, todo mundo vai sair pela direita. Perfeito? Quem não comprou o espetinho agora, compra, vai estar vendendo ali na hora, aqui no fundo do estacionamento, está com a luz acesa, já estão sendo preparados. Você pode comprar para comer aqui, levar para casa.
E a gente está a primeira vez. Então, se der alguma coisa de falha, vocês nos perdoem, porque a gente vai descobrir as falhas no decorrer. Tá? Muitos clássicos, às vezes, não couberam hoje aqui. Por quê? Porque teve gente que, infelizmente, entrou, quase que atropelando o cone, né? Porque eu vou colocar. Mas Deus tem misericórdia, não foi daqui, mas a próxima vez a gente acerta. Tá? O que a gente quer levantar com isso, hoje, dessa experiência que a gente vai ter? É bem provável, que no mês que vem... Cadê o Jean? Apolônio. O Janzinho aqui, ó. Fica em pé, Jean. Janzinho Apolônio, meu irmão, nosso irmão, servo do Senhor, proprietário dos restaurantes mais top de Maringá, esse menino. Ele já tinha dado uma ideia e a gente vai executar. É provável, quase certeza absoluta, que nós vamos ter uma costelada na segunda-feira. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Então, a gente deve vender o convite antes para pagar, né? Porque nós não sabemos quantos que vão. Tem que pagar. Tem que pagar generosamente. Né? O espetinho custa R$15, pessoal. 2 espetinhos, um refrigerante, beber até morrer. Você fica tranquilo que não tem problema, não. Se não tiver situação complicada, a gente oferta também na vida de vocês com o maior prazer da vida. Mas a gente está criando tudo isso para a gente ficar junto, tá? E por que eu estou dando todos esses recados para você? Abrem, quem tiver a oportunidade de estar com o aplicativo ou Bíblia, eu vou pedir para vocês abrirem em Provérbios 17, 17. Olha só, hein? Que número sugestivo. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Nos momentos de dificuldade, nascem os irmãos. É na hora do pega que a gente vê quem que é irmão. Então, vocês vão ter a oportunidade, gente, a gente quer criar a oportunidade para ficar junto. A gente quer criar a oportunidade para vocês, tudo isso que nós estamos falando, estamos preocupados em trazer para vocês, é para nós caminharmos juntos, para que vocês tenham a oportunidade de serem verdadeiros irmãos, tanto nos momentos da alegria, quanto nos momentos de batalha. E eu vou dar um exemplo para vocês, esse negócio de irmão, que é bem legal. Vocês vão verificar ali que tem algumas motos e algumas Harleys, os carros. Na Primeira Guerra Mundial, a Harley Davidson, para entrar, para eles venderem para o exército dos Estados Unidos, eles prometeram que eles treinariam todos os soldados que andassem de moto em consertar as suas motos. Então, eles iam com a moto, eles tinham as motos no campo de batalha, mas eles aprenderam a consertar as motos. E eles criaram vínculos. E numa guerra, eu tenho certeza absoluta, que numa guerra, no meio dessa dificuldade, aparecem os verdadeiros irmãos que estão aqui. O que começou a acontecer? Quando eles voltaram da guerra, eles começaram a andar juntos de moto. Eles tinham a moto, eles sabiam consertar a moto, eles tinham saudade de estarem juntos, porque homem gosta de homem. Homem gosta de homem. Desde os primórdios. Nós saímos para a caça, os nossos ancestrais, com homens. Então, a gente gosta de estar com homem. Está aqui, ó, vocês, na segunda-feira, trouxeram um amigo, teve culto ontem, mas vocês estão aqui porque vocês gostam de estar com homem. Isso é indiscutível. E os caras também andavam de moto, gostavam de estar juntos, foram para lá. Passou a Segunda Guerra Mundial. Mesma situação, foram andando de moto, e ali começaram a criar os motoclubes. Na Segunda Guerra Mundial começou a ter. Quando eles começaram a retornar, eles se organizaram em motoclubes, tanto que tem uma história pesada lá, de uma briga que deu em Las Vegas, que eles falaram que 99% dos motociclistas eram excelentes, era 1% só que era arruaceiro. Então, aí tiveram o 1%, né? O famoso 1% é conhecido, os caras têm nas jaquetas 1% de cara que era ruim. Malvado. E a gente cria essa situação de carro antigo, de moto, para a gente ter assunto, cara. Se você for lá e sentar e conversar, você vai ficar falando de problemas. Vai falar de carro, já tive um carro desse, está lá, um Opala 6 cilindros, que você vai falar, vai estar moto, tudo motivo para a gente ter conversa. Para vocês criarem laços de amizade, virarem irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Essa é a nossa intenção. E todos aqui são convidados. Nós fazemos parte do mesmo celeiro. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo, meu irmão. A gente está criando condição para que vocês venham, vocês tragam toda a sua família, para a gente caminhar junto. Só para isso. Essa é a nossa maior intenção, estarmos juntos, celebrando,
conversando e tendo comunhão, tá? Então, nós temos a alteração do espetinho, os clássicos com Cristo lá fora. Para você que está chegando, nós temos grupos de estudo de livro de Homem ao Máximo, grupo de guerreiros. O Serginho, que vocês viram aqui pouco, ele pode passar mais informações dos grupos onde estão. Nós temos também o nosso grupo dos legendários. Nós somos a segunda igreja que tem o maior número de legendários. E por que eu estou falando isso? Porque os caras gostam tanto de homem, que quando nós vamos lá, o top que eu fui servir, o passado, nós estávamos em 460 homens servindo para 340 fazendo. Eu falei, rapaz, tem que gostar muito de estar aqui, né? Ver a transformação na vida das pessoas. E, no final das contas, está lá, 850 irmãos juntos, se divertindo, vendo a transformação, sendo amigos, e indo contra o que nós temos visto, né? De depressão, tristeza, falta de companheirismo, falta de ombreamento, falta de parceria. E tudo isso, sabe por quê, meus irmãos? Quando nós começamos a rede de homens, no segundo ano nós tivemos 2 suicídios dentro dessa igreja aqui. E eles faziam parte da rede de homens. Isso para nós foi um impacto terrível, devastador. Então, o que a gente puder fazer para a gente estar junto, para você ter a oportunidade de abrir o seu coração, nós vamos fazer para a honra e a glória do Senhor. Para você estar junto conosco. Às vezes você está passando por um momento que você só precisa falar. Ah, tua esposa não entende. Não é só sua, não, meu irmão. Fica tranquilo. Na Jamaica tem um monte de esposas assim. As nossas, entende. Ter um tempo de comunhão, de estar junto. E, principalmente, tudo isso para finalizar agora. Nós temos aprendido que as nossas batalhas são vencidas de joelho. O Ministério Rede de Homens tem sido sustentado por causa das torres de oração. Nós temos torre de oração na segunda-feira, às 5 horas da manhã. Nós temos torre de oração na segunda-feira, às 6h30, hoje que não teve, que o Cato, que ministra, está em São Paulo, teve uma reunião de emergência. Na quarta-feira, nós alteramos agora para as 7 horas da manhã, a torre de oração, e no sábado, às 6h30 da manhã, às 8. Porque a luta que nós estamos enfrentando é de joelho que nós vencemos. Você quer saber quem é o seu brothers in arms? Quem que é o seu companheiro de luta nessa batalha que nós estamos vivendo aqui, meu irmão? É quem vai estar de joelho aqui orando por você. E é poder. O Espírito Santo se manifesta. Nós temos vivenciado curas, milagres, maravilhas. Todos vocês são convidados. Todos vocês. Então, fora tudo isso que eu falei, nós finalizamos com a torre de oração, para todos poderem participar. Neste sábado, nós iremos fazer às 6h30 da manhã, no Espaço 7, onde nós estamos construindo o nosso novo templo. Todos aqui, eu espero encontrar todos vocês nessa reunião, com as suas famílias, namorada, esposa, filhos. Quem teve? A última reunião nossa foram 200 pessoas. Eu acredito que essa vai ser maior, porque nós estamos divulgando mais. E é um momento maravilhoso. Maravilha, posso contar com vocês? Posso contar pelo menos nas torres de orações? Pessoal, vamos estar juntos, ombreando, orando, louvando ao Senhor, clamando. Nós temos homens aqui que têm pagado o preço pela vida de cada um. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma excelente reunião para a honra e a glória do Senhor Jesus. Finalizando, então, fechou aquela porta, vai sair por aqui, temos os espetinhos, para o nosso momento. Não pega e sai e vai embora direto, não. Eu sei que às vezes você tem filho para buscar, pode ter alguma coisa, situação, mas vamos ficar para a gente confraternizar, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Som. Glória a Deus. Enquanto o Renan se ajeita, vamos cantar mais uma canção? Amém? Não, Ré maior. Te amo, Deus. Vamos ficar em pé?
Tua graça nunca falha, todos os dias. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Você sabe cantar? Vamos lá? Em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Todos, a doce voz que me guia em meu fogo e na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Vamos com as mãos lá em cima. És fiel em todo o tempo, eu creio, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos dizer mais uma vez? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. De novo. Eu cantarei da bondade. Enche o peito. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Quantos aqui já viveram a fidelidade de Deus na sua vida? Já sentiram a fidelidade de Deus na sua vida? O Anderson, ele é resultado da fidelidade de Deus. Um dia
um joelho se dobrou e orou por ele. E é por isso que ele está aqui de pé, louvando a Deus. Cada um de vocês receberam um pedido de oração, um papelzinho para escrever um pedido de oração. E nesse momento, meu irmão, enche o seu coração de fé e traga esse pedido aqui na frente e coloque aqui nesse gasofilaço, mas com fé, entendendo que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele promete. E venha cantando o refrão dessa música. Sim, és fiel, és fiel em todo tempo. Sim, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que Eu cantarei da bondade de Deus. mais uma vez bem forte. És fiel em todo. Sim, obrigado, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Vamos orar, depositando nas mãos do Senhor cada pedido desse. Que você estenda a sua mão aqui em direção ao altar. Que você feche os seus olhos agora. Que nós possamos consagrar a Deus cada um desses pedidos aqui. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, receba, Senhor, cada pedido desse, cada papelzinho como um ato profético, Pai. Nós declaramos, Pai, vitória sobre esses pedidos. Eu não conheço, Pai, cada pedido. O Senhor conhece cada um. E até aqueles que não vieram parar aqui nesse gasofilácio, Pai. Eu não sei se são de áreas profissionais, trabalhos, portas que se abrem, portas que precisam fechar. Eu não sei, Pai, se é saúde. Eu não sei se é perdão. Eu não sei, Pai, se é reconciliação. Eu não sei qual é a área que cada irmão aqui hoje depositou, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe até o fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Pai. E aqui nessa noite, Pai, consagramos diante de Ti, Pai, cada pedido de oração, cada agradecimento, cada motivo aqui depositado, Pai. Que o Senhor, de uma forma especial, Pai, nessa noite, e no decorrer dessa semana, Pai, possa vir revelando, Pai, vir acalmando os corações, vir trazendo resposta para cada irmão que depositou aqui, Pai. Que como um ato profético, esses papeizinhos, Pai, cheguem até o Senhor, e que essas orações não voltem vazias, Pai, que elas venham com respostas trazidas pelo Senhor. Pai, confiamos em Ti, colocamos nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor trará respostas ainda essa semana, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Beto Friso, com você. Boa noite, senhores. Agora nós teremos um momento muito especial. Eu queria convidar aqui o nosso irmão Ferreirinha Costa. Dá uma salva de palmas para o Ferreirinha.
Ferreirinha é um irmão precioso da fé, um homem que nos ensina todos os dias. Para quem tem o privilégio de conviver com ele, sabe, o caminho dele é pautado nos ensinamentos do Senhor. Ferreirinha tem um testemunho muito bonito de vida, que ele vai contar hoje para nós. Ferreirinha, que quando eu conheci ele, eu pensei que o nome dele era Ferreira, e chamavam de Ferreirinha porque era pequeno. Depois eu vi o quão grande ele é, e Ferreirinha é o nome que está na identidade dele. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós temos muito que aprender com ele. Eu gostaria de pedir para que vocês estendessem a mão, que eu vou orar por ele hoje. Pai, nós colocamos nas tuas mãos a vida do Ferreirinha, que tu possa sustentá-lo sempre, como tem feito até aqui, Senhor, e que tu possa, nesse momento, trazer as palavras à boca dele, que ele seja a boca do Senhor aqui nesse momento, e que possa trazer os ensinamentos para muitos homens, semeando aquilo que tu queres semear no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É com muito temor que a gente vem até aqui em cima para falar alguma coisa. Nós temos aí a foto e nós temos um lema entre nós, né, que a gente aprendeu ao longo do tempo. Fica à vontade, gente, pode sentar. Nós dizemos que nós somos improváveis. E nós falamos isso com um coração muito quebrantado. Porque somente o Senhor pode nos dar a condição de falar alguma coisa no nome dEle. Ele que é santo, Ele que é puro, Ele que é de eternidade a eternidade, e nos dá a possibilidade de falar alguma coisa. Improvável somos nós, mas que estamos aqui pela graça dEle. E digo mais, eu me encontro, no sentido espiritual, totalmente em construção. O Senhor começou a construir na minha vida desde muito cedo. E eu tenho certeza que Ele ainda tem muito a fazer na minha vida. Eu, há muito tempo, em casa, quando a gente tem uma oportunidade de se reunir, eu lembro aquela palavra que diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é somente por isso. Se o Senhor não nos trouxesse até aqui, nós teríamos todas as oportunidades e todas as possibilidades para estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Em construção, por quê? Porque não estamos prontos. Porque temos muita coisa a ser trabalhada e certamente iremos para a eternidade e aí sim o Senhor há de nos fazer novo novamente. Prontos. Até lá, até o dia que o Senhor nos chamar, nós estaremos em construção. E glória a Deus que Ele tem nos mantido e tem nos segurado pela mão. Porque no nosso dia a dia, certamente, a nossa vontade, muitas vezes, é de largar da mão do Senhor e caminhar por conta própria. E a gente, por muitas vezes, faz isso. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, vem e nos toma pela mão uma vez mais, e nos levanta e vai adiante de nós. Essa é a minha família.
que o Senhor me concedeu até o dia 10 de novembro de 2018. Quando recolheu a minha esposa, quem é da igreja aqui acompanhou, tivemos 4 anos de dificuldade, de enfermidade. E no dia 10 de novembro de 2018, o Senhor recolheu a minha esposa. E me concedeu, após 2022, a possibilidade de novamente me unir a uma pessoa e juntos formarmos uma outra família. E nessa família que a gente formou a partir de 2022, agregando daí os filhos juntos, os meus filhos que eu tinha, Ana Luísa e o João Vitor, e aí já com a chegada do genro, do João Ricardo, com a chegada daí do Bruno, que está aqui também hoje, assim como o João Vitor, os dois estão aqui juntos, que veio a fazer parte da minha família. E aí, chegando os netos, né, o José lá no colo, e no cantinho ali a Isabel, porque quando tiramos aquela foto, a Isabel não tinha ainda. Então eu coloquei ela no cantinho, que é a netinha que chegou aí depois. Eu coloquei a chamada dizendo o seguinte: o Senhor vai adiante, o Senhor nos toma pela mão. Eu vou começar falando um pouco da minha vida e não quero tomar muito tempo, porque se a gente for falar mesmo, a gente fica aqui talvez o dia inteiro contando. Mas eu vou começar com pontos muito importantes. Então, eu nasci no dia 9 de dezembro de 63, e o registro diz que eu nasci às 9 horas da manhã. Primeiro que o meu pai já foi registrar eu 4 meses depois. A minha data de nascimento real é dia 12 de dezembro. Ele cometeu esse equívoco lá no cartório. E às 9 horas da manhã também a gente não sabe. Mas a única coisa que eu sei, que fiquei sabendo, é que quando eu nasci, depois de 3 dias de trabalho de parto, aonde eu morava, na zona rural, dessa cidade maravilhosa chamada Santo Cecílio do Pavão, depois de 3 dias de parto, eu nasci e fui tido como morto, né? A parteira pegou, olhou, falou para minha mãe: Dona Amélia, um filho muito bonito, um filho grande, nasceu criado, 4,6 kg, mas infelizmente nasceu sem vida já. Depois de 3 dias de parto, esse foi o diagnóstico que recebi. E na sequência, talvez depois de não sei quanto tempo, se 1 minuto, se 30 segundos, se 2 minutos, Deus me resgatou, porque Ele fez com que a parteira olhasse novamente para mim, que minha mãe já não estava nem olhando para mim. E a parteira viu que eu mexi o canto da boca, levemente. Ela entendeu que poderia ter vida ali. E ali ela me pegou, como fazia antigamente, me virou de ponta cabeça e bateu, 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 até que o choro veio, até que o Senhor soprou o fôlego de vida. E eu pude respirar e pude ver a vida. Então, 9 horas, eu não sei, mas tenho certeza que entre o momento que eu nasci e o momento em que a vida novamente brotou no meu ser, teve um tempo, talvez de 1, 2 minutos, que eu fui tido dado como morto. Filiação: Alvinho Ortiz da Costa e Amélia Rudiniski. 3 pontinhos, por quê? Porque a minha mãe era a segunda esposa do meu pai. Meu pai tinha casado, não tinha dado certo, e meu pai daí, naquele tempo, se roubava, né? Meu pai roubou a minha mãe, lá do estado de São Paulo, e veio para o Paraná, onde tinha comprado uma propriedade rural, no meio do mato. E ali ele veio com a minha mãe, e a minha mãe, então, não pôde ter o sobrenome do meu pai. Então, Amélia Rudiniski não tem o da Costa, porque meu pai já era casado. E qual não foi a surpresa que depois de, talvez ali, 1 ano, né, quando minha mãe já estava morando com meu pai foi e buscou a outra mulher e trouxe para morar na mesma propriedade, né?
E a minha mãe, daí, naquele tempo, sem condição nenhuma de poder retornar para trás, não poderia regressar para trás, porque a família não aceitaria e meu pai também não deixaria voltar. Meu pai era uma pessoa extremamente brava, e a minha mãe teve que se sujeitar a essa condição, então, de ser a segunda mulher e vivendo em duas casas, talvez 500 metros, 600 metros, uma da outra, né? E, não obstante, ainda meu pai, né, teve ainda a capacidade, né, de continuar ainda tendo filhos, né? Então, quando eu fui entregar o convite de casamento da minha filha, eu levei ela no meu irmão, falei, esse aqui é o irmão do pai, o Jaime, tem 62 anos, né? E fomos na casa do outro, dali a pouquinho, esse aqui é o Walter, o irmão do pai também tem 62 anos. Mas como, pai? São gêmeos? Não. Era um mês de diferença. O meu pai continuava tendo, né, a mesma condição de casamento com as duas esposas e tendo filhos. Tanto é que quando eu nasci, em seguida nasceu uma irmã minha que veio a falecer. Então, eu fui o caçula de um total de 12 filhos. Dá para se imaginar nessa condição, como você foi criado, né? Você não foi criado, você foi colocado ali, e eu vou comentar na sequência que, talvez está no slide para frente, mas eu já vou comentar já, que eu, com 38 anos de idade, com muitas lutas que eu passei na minha vida, pessoalmente falando, com as minhas angústias, as minhas dores, os não entendimentos, o porquê de muitas coisas da vida, eu, com 38 anos de idade, já batizado, minha mãe batizada, num culto em Londrina, na igreja que a gente frequentava, naquela noite não teve palavra, foi só oração, louvor, e o ministrante daquela noite começou a levar a igreja a um clamor por arrependimento. E eu jamais imaginaria que minha mãe se levanta e vem para o meu lado chorando e diz, filho, eu preciso te pedir perdão, filho, porque quando eu estava grávida de você, eu fui até a farmácia e tomei uma injeção porque eu não queria mais ter filho. Eu não aguentava mais a dor que eu passava naquela condição de vida que tinha ali naquela zona rural, com teu pai. Eu não queria ter mais filho. Eu tomei uma injeção e o meu objetivo, claro, era te abortar. E quando você nasceu, que falaram que você não tinha vida, para mim foi um alívio, filho. Eu achei que ali realmente, o Senhor tinha escutado as minhas preces. E hoje, 38 anos depois, cada vez que eu te vejo, filho, cada vez que você tem um êxito na tua vida, filho, me dói meu coração, porque eu não consegui até agora me perdoar. Então eu venho aqui nessa noite, 38 anos de idade, a minha irmã me pedindo perdão, porque ela tinha tentado me abortar. E aí você começa a compreender tudo que você passou, todos os teus desarranjos emocionais, todas as tuas lutas que você tem, né? Você começa a compreender. E eu coloquei ali, como o Beto comentou aqui, né, o nome de Ferreirinha, né? O nome de um peão de rodeio, que quem conhece a música sabe, morreu em cima de um burro bravo. Que homenagem que meu pai teve comigo, escolhendo o nome de um peão que morreu num burro. Então isso você vai juntando e parece que são poucas coisas, mas certamente tudo isso vai influenciando a nossa vida e vai nos condicionando a uma vida totalmente desregrada, uma vida onde você não consegue ter as compreensões das coisas que acontecem e por que acontece. Mas como eu digo, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor que me livrou daquela injeção, que era para me abortar, aquele Senhor que fez aquela parteira olhar para mim, depois de eu nascido, tido como morto, é Ele que me sustenta até hoje. E Ele sabe as dores que eu sei, as dores que eu passei, e tudo que Ele tem feito, toda a graça, toda a misericórdia que Ele tem alcançado na minha vida.
Essa é a única foto que eu tenho quando criança, que talvez tinha próximo de 2 anos. Então, essa é a única lembrança que eu tenho. E eu acho que em toda essa luta, eu sempre comento que eu não tenho lembranças da minha infância. Eu não lembro eu com 6 anos, com 7 anos. Eu lembro vagas lembranças, com 3 anos, com 4 anos. Porque certamente, essa é a proteção que muitas vezes Deus nos dá. É fazer com que a nossa memória vai ficando, ela vai segurando todas as dores para que você possa seguir em frente. Então, essa é a minha foto de 1965, lá no sítio onde a gente morava, né? Certamente, essa não é uma foto original, essa é aquela que reproduzia, né? Passava os fotógrafos, pegava a foto e ele desenhava a foto, mais ou menos. Então, uma foto reproduzida. Protegido pela mãe, certamente, desde criança, porque eu imagino toda aquela angústia que a minha mãe teve, isso gera automaticamente uma proteção extra sobre o filho, né? E só para contar, quando eu nasci, um mês depois, a minha mãe estava num sanatório, né? Certamente ela teve uma depressão pós-parto, que na época não se chamava de depressão pós-parto, chamava-se que estava ficando louca. E a minha mãe, então, ficou 3 meses internada no sanatório. Quando voltou, disse que eu não a reconhecia. O meu pai é extremamente enérgico, meu pai era muito bravo. Meu pai, eu brinco, né, que a gente, sabe aquele brinquedo que tem chapéu mexicano? A gente aprendeu desde criança a brincar de chapéu mexicano, né? Que ele pegava o reio, ele ia batendo e você ia rodando em volta dele, né? De repente, você só colocava um pezinho no chão e dava 3 passos, né? Porque o reio comia. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 8 anos de idade, e uma caminhada com meus irmãos adultos, né? O meu irmão mais próximo era 3 anos, era da outra esposa, não tinha uma convivência, porque um tempo nós fomos morar na cidade, mas todos os meus irmãos mais velhos moravam junto. Então, uma convivência muito grande, só com os irmãos mais velhos, e aí, certamente, uma vulnerabilidade muito grande. Quando eu tinha 10 anos, nós voltamos a morar no sítio, e nós começamos daí a estudar à noite. Meu pai me colocou para estudar à noite, junto com meus irmãos. Então, trabalhava durante o dia e ia estudar à noite. Com 10 anos. E meus irmãos, também desequilibrados, né, por toda a situação que se tinha, era um pouco violento, né? Com 10 anos, eu com 10 anos com eles, a gente saía da aula, eles resolviam ir naquele lugar que a gente chamava de zona, né? E me levavam juntos, né? Então, eu com 9, 10 anos, comecei, então, a frequentar esses ambientes junto com meus irmãos. Eles gostavam de ir, né? E, para não atrapalhar, levava eu junto, né? E, para não atrapalhar mais ainda, eles mandavam, né? Eu me lembro da pessoa chamada Creuza, que ia lá ficar comigo na rural, enquanto eles podiam ficar lá dentro da zona, ela ficava comigo. E claro que Deus me protegeu, porque ela ainda cuidava realmente de mim. Poderia ter sido muito pior, tudo isso daí. Perdi meu pai aos 13 anos de idade, e como eu falei para vocês, uma incompreensão total com as lutas que eu tinha dentro de mim, sem entender. Conflitos muito grandes interiores. Então, eu aprendi desde muito criança, talvez para o seu 12º filho, naquela luta, por estar totalmente desajustado, eu aprendi só o seguinte: a ganhar recompensa por reconhecimento daquilo que eu fazia bem feito. Então, eu não aprendi a ter um relacionamento por amor, como deve ser o relacionamento dentro de uma família normal, por amor. Não, eu só aprendi a receber por reconhecimento. Então, o meu esforço era total. Quando eu comecei a estudar, comecei com 5 anos de idade a estudar, eu sempre era o melhor aluno da sala, porque eu queria entregar algo em casa para poder receber um reconhecimento, uma natureza, uma defesa que eu tinha. E a minha vida inteira foi essa, sempre buscando algo para ter um reconhecimento. E o mais duro disso aí, meus irmãos, é que essas características
a gente acaba repetindo. Então, hoje, muitas vezes, eu vejo o quanto que eu fui duro também com os meus filhos e o quanto que, por muitas vezes, eu deixei de amá-los por valorizar algo que eles estavam entregando. De muitas vezes falar com a minha primeira esposa, dizer o seguinte: olha, eu não sei se eu amo os meus filhos. Está aqui o João Vitor, e sabe o quanto que eu amo meus filhos. Mas eu tinha dúvida no meu coração se eu amava meus filhos, porque não aprendi a receber esse amor. E isso você leva também para a tua vida espiritual. Porque quando eu comecei a caminhada cristã, você não consegue receber o amor de Deus. O amor de Deus reflete. Ele vem até você, mas não ganha o teu coração. Então, toda a minha vida de conversão, e eu digo que até hoje, muitas vezes, é uma luta pelo esforço, por querer ser reconhecido por uma coisa que não tem. Porque o que nós temos de Deus é graça. É de graça. Não tem nada que eu possa fazer para merecer o amor de Deus. Deus me ama de graça. Deus me amou e continua me amando. Mas a gente ainda continua, muitas vezes, querendo conquistar esse amor de Deus. Querendo repetir aquilo que tinha como criança. De ter o merecimento de alguma coisa. Porque só ganhava quando fazia alguma coisa. Só tinha um presente quando entregava algo, senão não tinha. Se você não fizesse nada, você não recebia. E isso até hoje a gente carrega. Eu me lembro o quanto que eu tinha dificuldade, depois de adulto já, em presentear os meus filhos. Muitas vezes meus filhos pediam algumas coisas e eu sabia que eu ia dar aquilo ali. Mas dificultava ao extremo. Ficava segurando, retendo aquilo, repetindo. Mas Deus não é assim. Deus nos ama, independentemente daquilo que a gente faz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E é isso que ele vem. Vem fazer na minha vida, vem fazer na tua vida, vem fazer na vida das nossas famílias. Mas também, ao mesmo tempo, o Senhor nos diz, em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. E aqui o versículo que eu usei para falar hoje, para vocês. E eu tenho certeza disso daí. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É isso que o Senhor fez por mim. Ele foi adiante de mim. Apesar de toda a minha, muitas vezes, insistência e não querer, o Senhor foi adiante de mim e foi cuidando de mim. Essa é uma foto minha de 1976, quando eu, então, com 12 para 13 anos, concluí o meu ginasial. E essa foto com a minha mãe. Talvez um dia que ela sofreu muito, porque o dia que eu recebi meu diploma de engenheiro agrônomo, e ela ainda não tinha tido o privilégio ainda de ter confessado para mim. Então eu tenho certeza que esse foi um dia que marcou a vida da minha mãe. Ao ver o filho se graduando como engenheiro agrônomo, vindo lá de Santo Cecílio do Pavão, com todas as dificuldades, mas entregando e pegando o diploma. E aí começa rapidamente a minha vida. Eu vou pular uma etapa aí, a minha etapa da juventude, né, onde todas as angústias tomavam conta do meu coração. Mas aí eu me formei em 88, e em 92, então, eu começo a caminhada, e como eu sempre digo, né, Deus foi
me abençoando, Deus foi colocando pessoas na minha vida. Então, em 1990, eu começo a trabalhar numa empresa, e aí o Senhor me colocou um homem de Deus na minha vida, pesquisador de IAPAR, Dr. Walter Jorge, que eu era obrigado a caminhar com ele, porque a função que eu fazia era levar ele muitas vezes a ver as áreas onde eu dava assistência, os trabalhos que eu fazia. E esse homem, então, talvez por não aguentar eu falar, né, não suportar as minhas conversas, ele me obrigava a ouvir as fitas que ele levava. Então, ele levava fitas de pregação. E eu era obrigado, então, a ouvir essas fitas. Comecei lá em 90, ouvindo fita, ele levava e ministrando na minha vida. E em 1992, então, eu comecei a entender que eu precisava ter um coração puro. E essa oração eu faço a cada manhã. Quando eu dobro o meu joelho, eu nunca esqueço desse mesmo versículo que eu peço para Deus: Deus, crie em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, Senhor, porque eu sei o quanto que o meu coração necessita ser purificado pelo Senhor. Então, em 1992, esse é um versículo que ficou na minha vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e que eu repito até hoje. E esse homem que o Senhor colocou e semeou na minha vida. Esse semeou, ele fazia ouvir as fitas, ele discutia aquelas fitas comigo. Então, eu era obrigado a ouvir as fitas. E o Senhor foi assim, trabalhando a minha vida. Em 1996, aí eu já mudando para Cascavel, comecei uma nova fase na minha vida, estava lá trabalhando em Cascavel, gostava muito, já entendia que precisava, né, mudar a minha vida. Nesse processo todo com o Dr. Walter Jorge, ele me convidava, e eu ia como alguns dos senhores vieram aqui. Eu ia nas reuniões que ele me convidava. E eu também, para agradar ele também, porque eu precisava agradar aquele pesquisador, ele precisava nos ajudar. Então, muitas vezes eu ia mesmo para agradar o Walter Jorge. E participava de reuniões, de avivamento, e vi coisas maravilhosas. Os mais antigos aqui, que já participaram na década de 90, quando tinha os eventos realmente de avivamento, sabem o que eu estou falando, né? Eram manifestações do Espírito Santo em cada reunião que eu ia. Mas isso não me convertia, isso só me dava mais desejo. Então, se tem alguém que mais atendeu o apelo para ir à frente em reuniões do que eu aqui, pode ser que tenha mais. Mas eu não aguentava, eu tinha um apelo, eu ia para frente. Porque eu já entendia que eu precisava ser mudado e eu queria ser mudado. E aí, em 96, já morando em Cascavel, eu comecei, então, a buscar um pouco mais o Senhor. Uma vida muito difícil, mudei para Cascavel, tinha uma vida desregrada, trabalhava multinacional, viajava. Então, quando eu vim para Londrina, na minha fase de adolescência, com essa dificuldade minha para ter aceitação, eu entrei, então, com álcool, eu entrei com cigarro, então já era uma vida normal para mim. A bebida fazia parte, o cigarro fazia parte, porque é isso que me ajudava naquela dificuldade que eu tinha, de baixa autoestima, de ser uma pessoa aceita. Então, aí eu comecei, em 96, mudei para Cascavel, e lá eu estava tão envolvido com as coisas do mundo, querendo buscar o Senhor, mas não conseguia. Passou ao ponto que a minha esposa passou por uma depressão e eu não percebi. Durante um ano, ela praticamente ficou depressiva, eu sem perceber, tocando a minha vida. Mas o meu coração buscando, querendo encontrar o Deus. E aí eu lembro que eu comecei daí a pegar aqueles post-it e fazer os versículos, escrever e pregar. Então, todo dia de manhã eu pregava uma no volante da caminhoneta. Eu andava o dia inteiro lendo aquele versículo. E o primeiro versículo que eu decorei, então, na minha vida, né, a não ser o Senhor meu pastor, nada me faltará, foi Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui, logo em seguida, em 1996, 97, eu tive uma coisa muito diferente na minha vida. Apesar de ter toda essa luta comigo mesmo, querendo caminhar, não conseguindo, uma coisa o Senhor me deu. O Senhor me deu a revelação do dízimo, né? Eu vou falar assim com muita liberdade, porque foi um presente que o Senhor me deu.
eu não participava de uma igreja, eu não era convertido, e eu ouvia muito, como o Walter Jorge me ensinou muito a ouvir, a Valnice Milhomes, lá de São Paulo, que eu ouvia muito, então eu já dizimava. Eu comecei a dizimar na minha vida. Lá em 96, eu assumi um compromisso com Deus, né? E nesse processo todo de caminhada, em 1997, eu fiquei enfermo, eu tive uma enfermidade. Eu estava fazendo uma palestra lá em Clevelândia, terminou a palestra, fui tomar cerveja, fui jogar meus trucos, né? E na hora que eu ia embora na caminhoneta para vir para Pato Branco, eu tive um sangramento no pulmão. Então, 1997 foi um ano marcado. Um sangramento no pulmão, aonde eu cheguei em casa e olhei para meus filhos, para minha filha na época só, e eu enxerguei que eu não teria tempo para viver, para ver ela crescer. E hoje, pela graça de Deus, estou vendo meus netos já, né? E aí começou, então, uma mudança de hábito. Tive que parar de beber, parei de fumar por causa do pulmão, e eu comecei daí uma intensidade realmente em buscar a palavra. E aí eu viajava com aquelas fitas, eu fui buscando fita e mais fita. E uma das fitas que eu busquei era um conjunto de 8 fitas, que chamava O Cura do Espírito, da Alma e do Corpo, baseado nesse versículo, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então, nesse momento, eu comecei, então, a buscar intensamente o Senhor. Então, eu fazia viagem, eu estava sendo transferido para Ponta Grossa, de Cascavel a Ponta Grossa, e eu ouvia as 8 fitas. Quando eu voltava na sexta-feira de Ponta Grossa para Cascavel, eu ouvia as 8 fitas novamente. Durante o dia, ouvindo essas fitas, crendo que o Senhor realmente faria a obra na minha vida. Porque eu entendo, e eu destaquei ali a alma, que o Espírito realmente o Senhor trabalha. Mas a alma, tudo isso que a gente carrega dentro de nós, desde o momento que nós houve a concepção até a nossa formação, a nossa alma vai sendo, então, alvejada por Satanás, que vem para roubar, matar e destruir. Então, eu tinha a certeza que, ouvindo a palavra, o Senhor ia trazer transformação para a minha alma, e assim eu buscava, né? Entendi nesse momento, né, buscando a palavra de Deus, quando eu li o Salmo 139. Porque quando eu era adolescente lá em Londrina, com os meus sofrimentos, o meu sonho era fazer regressão. Eu entenderia que se eu fizesse uma regressão, né, como o pessoal falava, eu iria achar as marcas do meu coração e eu seria curado. E aqui nesse momento, já em 1997, 98, eu entendi, lendo o Salmo 139, que o Senhor me conhecia desde quando eu era matéria informe. Desde quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. E aí eu pude perceber que o Senhor viu todas as dores que eu passei. O Senhor viu quando a minha mãe tentou me abortar. O Senhor viu quando minha mãe não desejou eu no ventre dela, né? O Senhor viu tudo isso. E esse Senhor, esse Deus que viu tudo isso, Ele é o único capaz que pode sarar e restaurar as feridas da minha alma. E eu sei que tenho muitas feridas ainda, porque o inimigo vai construindo o que dentro de você? Fortalezas. Vai construindo barreiras, vai construindo dificuldades. E o Senhor veio. Então, foi um momento muito intenso, onde eu pude poder entender isso aí. Em 1998, eu mudo para Ponta Grossa, e aí, por estar mais perto de Londrina, e Ponta Grossa ser uma cidade muito difícil de se conviver, eu comecei daí a estar muito em Londrina, onde estavam meus familiares. E aí foi onde eu me converti, em 31 de dezembro de 98, então, eu me batizei na IPI de Londrina, na IPI Filadélfia. Só lembrando, em toda essa época aí, eu sempre tive um alto desempenho profissional. 16 anos de multinacional, alta performance, né? Eu nunca fui gerente, porque os que eram superiores a mim tinham muita sabedoria. Porque se colocasse eu como gerente, eu seria um péssimo gerente, né? Porque eu exigi que todo mundo tivesse a mesma performance que eu tinha. E assim você não gerencia ninguém, você acaba com a equipe. Mas em termos de entrega, eu sempre fui de alta performance. Como vendedor, 2 vezes vendedor número 1 do Brasil, morando em Ponta Grossa, ganhei o título de maior vendedor do Brasil.
Então isso, a vida profissional, muito bem. A vida familiar com dificuldades e a vida pessoal com muita dificuldade. Em 2000 eu mudei para Maringá. E aqui só um adendo muito importante. Foi uma das primeiras vezes que realmente eu submeti a minha vida a Deus. Eu tomei posse do versículo que diz, Salmo 25:12. O homem que teme o Senhor, ele, o Senhor, escolherá o caminho que ele deve seguir. E essa decisão foi muito difícil, porque eu pedi demissão de uma empresa que eu estava há 10 anos. Em 99, vendedor número 1 Brasil. Em abril de 2000, eu pedi as minhas contas e vim para uma nova empresa em Maringá. E aí eu tive certeza, depois de um tempo, de como o Senhor respondeu essa oração minha. Como o Senhor atendeu esse pedido meu, que eu queria realmente estar no centro da vontade dEle. Vim para Maringá, comecei meu trabalho em Maringá, tive a oportunidade de conhecer o Jair, na Agrícola Fertipol, um dos meus clientes na época, e aqui eu fiquei 1 ano e 2 meses só. Mas o meu sonho era ir para Londrina, eu não queria ir para Maringá, eu queria ir para Londrina, onde estavam meus familiares. Depois de 1 ano e 2 meses, surgiu uma oportunidade para mim ir para Londrina. O que eu fiz? Você acha que eu busquei a Deus, o tanto que eu busquei lá em Ponta Grossa, para estar no centro da vontade dEle? Não, eu tomei a decisão sozinha, fui para Londrina. 11 meses depois, totalmente desconectado com a empresa que eu tinha mudado para Londrina. Não conseguia me conectar na empresa. E aí, qual que foi a oportunidade que me surgiu de novo? Ponta Grossa. Aonde eu desejei nunca mais voltar, foi para Ponta Grossa. E eu tive que voltar a Ponta Grossa. Né? Jair foi um incentivador, falou, Ferreirinha, volta para Ponta Grossa, vai lá, você tem potencial, vai lá, monta o teu negócio, vai lá, vai ser firme para lá. E eu voltei a Ponta Grossa com esse objetivo. E depois de 2 anos, aí eu tive o privilégio do Jair me convidar para vir ser sócio aqui em Maringá, da empresa que eu vim atender como fornecedor. Então, o Senhor realmente me queria em Maringá. Por 1 ano e 2 meses eu atendi essa empresa, onde eu pude ter a felicidade de fazer um amigo, e esse amigo me convidar para vir ser sócio. Mas quando eu fui para Londrina, que eu fui por conta própria, que eu quis ir para Londrina, o Senhor só me fez o seguinte, você vai dar uma volta no deserto agora. Já que você andou sem a minha vontade, você vai voltar lá a Ponta Grossa de novo, da onde eu te tirei a primeira vez para vir para Maringá. O Senhor fez isso comigo e eu sou grato a Deus pelo que Ele fez pela minha vida, porque eu pude aprender tudo isso daí. Foi nesse momento, então, depois que eu estava morando em Maringá já, em 2002, quando eu mudei em Londrina durante 11 meses, em 2002, que a minha mãe, então, teve o privilégio de confessar para mim que tinha tentado abortar, e eu pude conhecer um pouco a história do meu pai. Porque é claro que toda aquela mágoa que eu sentia, todo aquele desarranjo que eu sentia, eu sempre culpava alguém, tinha que culpar alguém. E eu culpava o meu pai por tudo isso. Quando a minha mãe me disse isso, eu fico um pouco em dúvida. Mas aí a minha mãe traz para mim todo o relato da vida do meu pai. Né? Então eu pude compreender que o fato, como meu pai era meramente uma consequência daquilo que ele tinha recebido. Né? O meu bisavô, meu avô, quando casou com a minha avó, chegou em casa, não era aquilo que ele esperava. A minha avó já tinha uma filha, e o meu bisavô escondeu. Para ajeitar isso aí, o meu bisavô deu um sítio para o meu avô. E meu avô, então, aceitou a minha avó, naquela condição, sem a filha. E começou uma nova vida ali com a minha avó. Teve meu pai, as minhas tias, e depois de um tempo, o meu avô convenceu a minha avó que estava tudo bem, que poderia trazer a filha para morar junto. E meu avô, talvez, no ímpeto do homem, como aquele tempo era muito ferrenha a questão do homem, meu avô, para se vingar, abusou da filha da minha avó. E a minha avó, certamente não aguentando a dor, a minha avó se suicidou. E meu pai chegou, junto com a minha tia, foram os primeiros a ver a minha avó, então, enforcada. Só que não tinha altura para se enforcar. Ela realmente encolheu os pés para poder. E aí eu fui entender que aquele pai que amava demais os filhos, não sabia realmente
expressar amor. Eu me lembro que apanhava demais e eu ia com 11 anos, um dia meu pai mandou eu e meu irmão fazer um serviço e foi para a cidade e voltou de tardezinha. E nós não tínhamos feito. Meu pai chamou a gente e falou assim, bom, vocês vão apanhar agora. A gente sabia que ia apanhar, não tinha dúvida. E naquele momento ele falou assim, só se a sua mãe pedir para não bater, mas minha mãe jamais iria bater, pedir. E aí eu falei para o meu pai, falei com o coração muito limpo, falei, pai, o senhor pode bater, porque nós fizemos errado. Nós devíamos ter feito isso e não fizemos. Então o senhor tem todo o direito de bater. Aquele dia meu pai me abraçou chorando, como uma criança, falou assim, filho, você nunca mais precisa apanhar na tua vida, meu filho. Porque você já aprendeu. Você já aprendeu a reconhecer o que é certo, o que é errado. E eu agradeço, né? Talvez o tempo vá avançando, mas eu agradeço porque em tudo isso aí, o Senhor foi firmando o nosso caráter. Então, meu pai era muito bravo, muito enérgico, mas deu para nós uma criação que nos deu a condição de chegar. Em 2004, chegando em Maringá, e eu falo, né, Deus colocou as pessoas na minha vida, colocou o Walter Jorge lá para me orientar espiritualmente, e em 2004 usou a vida do Jair, que é meu irmão. O Jair sabe o quanto que eu considero ele na minha vida, porque é alguém que me tirou e me deu a condição, então, de sair de uma empresa multinacional, onde eu tinha sucesso, onde eu era um bom profissional, mas de começar uma vida daí como sócio de uma empresa, como empresário. E junto com os outros sócios, nós tivemos o privilégio de fazer 2 grandes empresas em Maringá. Uma o Jair já tinha, que era a Ferrari Zagato, e o Jair me deu a oportunidade de a gente começar a Forte Green, que hoje é a 3ª ou 2ª empresa do segmento dentro do Brasil. Então, são privilégios que o Senhor nos concede de vir. E, rapidamente, né, eu também tive as minhas lutas em Maringá, como eu falei para vocês. Em 2018 eu tive a perda da minha esposa, muito difícil, né, porque é um processo, um momento muito difícil, a vida muito tumultuada, as empresas, 2 empresas grandes que a gente estava à frente, correndo atrás, tentando fazer o melhor, e junto com isso, com a enfermidade da esposa, uma luta muito grande, perdi a minha esposa, e na sequência também, aí a gente também comercializou as empresas, né? E tudo isso para dizer o quê? Que aí em 2023, eu tentando refazer a minha vida, com um casamento marcado para setembro, em agosto eu entro em depressão. Passei uma depressão em 2023, extremamente pesada, né? Os filhos praticamente, talvez perceberam, mas também nunca comentaram. Mas foi uma luta, porque a gente viu tudo aquilo, né? Toda aquela batalha. O Marcelo pregou aqui ontem sobre Elias, né? Que depois de uma batalha muito grande, da intensidade muito grande, você realmente fica muito fragilizado. E foi o que eu senti em 2023. Extremamente fragilizado, numa depressão, e na certeza que aí sim eu tinha irmãos de fé, irmãos que oraram por mim, irmãos que ligavam para mim, irmãos que mantinham a constância de ligação. Assim como eu tive agora em 2024 também, uma crise muito grande. Uma das empresas, do grupo que investiu nas nossas empresas, entrou em recuperação judicial e nós passamos por toda uma batalha muito grande. Eu também tive a oportunidade de receber ligações, 2, 3, irmãos ligavam, de manhã cedo você acordava desesperado, pegava o telefone, olhava uma mensagem, Leonardo Cato, apertava, é o irmão ali, 2 minutos de oração para você, 3 minutos de oração, ali a pouquinho Sandro, outra mensagem, ali a pouquinho outro irmão, então isso mostra
o quanto que é importante nós estarmos em comunhão, juntos, podendo caminhar. Meus irmãos, eu sei que atropelei, né? Tinha muitas coisas para falar, podia falar muito mais detalhes, mas eu espero, né, que isso possa ter edificado a tua vida. Que o Senhor seja glorificado nessa noite e que eu possa ter sido meramente um instrumento dele, para dizer que as lutas são grandes, mas que o Senhor é infinitamente mais. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que vai à frente, Ele é o Deus que nos toma pela mão. Como o salmista diz, estava andando, meus pés quase escorregaram, mas o Senhor me segurou pela mão. E eu tenho certeza que o Senhor me segurou. E para resumir, só um aspecto bem claro para vocês. Como é que você entende que você é o espírito, uma alma e um corpo habitando junto? Eu já muito bem tranquilo com a minha vida, muito bem sossegado, e o que eu vou comentar aqui, nunca comentei em casa. Um dia estávamos indo para Paissandu, o Jair dirigindo a caminhoneta, o outro sócio na frente e eu no banco de trás. E na época era aquela pista simples, e passando ali do lado dos motéis, porque essa parte eu pulei na minha narrativa, né, que nessa vida toda de bebida, de álcool, de viagem, multinacional, a vida também não foi uma vida fácil. A gente nunca conseguiu ser tão correto na vida. E passando ali, me veio na memória. Quando eu olhei aqueles motéis, eu olhei assim, falei, puxa vida, eu poderia ter feito muito mais coisa, né? Já que agora eu estou do lado de cá, o Senhor tem me sustentado, poderia ter feito muito mais coisas. Isso aí foi exatamente um dardo lançado pelo maligno na minha mente, na minha alma, que recordou tudo aquilo que eu tinha vivido na minha vida. O meu corpo reagiu automaticamente. Eu fiquei, com perdão das palavras, excitado, aquelas memórias vindo na minha cabeça. Mas naquele mesmo momento, eu senti o que é ser de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração. Ferreirinha, você não foi além, porque eu não deixei você ir. Não porque eu não poderia te resgatar em qualquer lugar que você tivesse. Poderia ser em qualquer lamaçal que você tivesse, Ferreirinha. Mas a dor poderia ser muito maior. Então eu te preservei. Foi aí que eu entendi que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no meu corpo. E que os três agem separadamente. Mas se você permitir, aquele que é superior, que é o Espírito Santo, pode dirigir a tua alma, restaurar as tuas feridas e você ter um corpo saudável que possa glorificar ao Senhor. Meus irmãos, eu estou em construção. Eu preciso muito. Eu tenho feridas ainda que precisam ser tratadas. Mas eu tenho certeza que eu estou na mão daquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Eu sempre lembro daquelas frases gostosas. Quando o Senhor diz, eu é que sei que pensamento tenho, Ferreirinha, a vosso respeito. Pensamento de paz, para vos dar o fim que desejais. Muito obrigado, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe em tudo. Convido você a ficar de pé. Meu irmão, só um pouquinho só, tá? Porque estava num dos slides meus aqui, né? É aquela parábola dos trabalhadores que estão na praça. E o Senhor passa às 6 horas da manhã, leva um pouco, passa às 9, passa ao meio-dia, passa às 5 da tarde. Então, quando eu falo que o Senhor está trabalhando na minha vida,
Eu quero dizer para você, meu irmão, o importante é você estar na praça à espera do Senhor, porque Ele virá no momento dEle e fará a obra na sua vida. Não saia da praça. Não se preocupe se o Senhor já convocou outros para o trabalho dEle. O Senhor voltará e buscará você também. Amém. Glória a Deus. Nós vimos aqui um relato de uma história, de um resgate. E você, qual é a sua história? Deus fez algo extraordinário na vida deste homem. Era para ele morrer. Era para ele morrer. A mãe já tinha tomado uma decisão. Tomou uma medicação. Ela não funcionou. Porque o soberano Deus, que é o dono da vida, não permitiu. E a parteira falou, está morto. E Deus tocou no coração dela, e ela olhou de novo, está vivo. E aí nós vimos essa história, esse relato, do agir poderoso de Deus. Todos nós temos lutas, todos nós. Todos nós. Não sobra um aqui, ó, que não tem lutas, dificuldades, crises, estresse, preocupações, ansiedade, essas coisas da vida. E essa é a noite que o Senhor trouxe você aqui, para ouvir tudo isso aqui, do que Deus faz, do que Ele é poderoso para fazer, porque Ele faz infinitamente mais mesmo, de tudo quanto pedimos ou pensamos, Ele faz, porque Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra, e Ele quer fazer na sua vida. Você que entrou aqui com uma certa angústia, Deus sabe o que é. Você colocou aqui no gasofilácio alguns pedidos, porque você está precisando de uma intervenção de Deus. Então, neste momento, o que vamos fazer? Orar por você. Vamos orar por você. Clamar a Deus pela sua vida. Eu convido a Torre para vir aqui à frente. A Torre é uma bênção nessa igreja. São homens de oração, homens que se dobram diante de Deus para interceder, para orar. Pastores, pastor Welles, estou vendo ele ali. Vem aqui também, querido. Enquanto cantamos, você que está com alguma dificuldade, alguma crise, algum problema, alguma luta, você vai vir aqui, sai do seu lugar, pode vir, e nós vamos interceder por você. Pode sair sem vergonha de nada. Você está diante de Deus, daquele que ama você, e Ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta. Um desses homens vai orar por você. Pode vir, queridos. Vamos ganhar tempo. Pode ir saindo. Essa é a noite da cura. Essa é a noite que você vai receber um toque especial do Espírito Santo de Deus. Seja na área conjugal, seja na área familiar, problemas com filhos, área financeira, enfim, área de saúde, não importa. Está trazendo peso, está trazendo angústia. Este é o momento. Nós vamos orar por você. Enquanto cantamos, o Espírito de Deus vai tocar em você. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir. Oh, aleluia. Vai, Espírito Santo de Deus, vai ministrando, curando, tocando, Senhor, trazendo alívio. Oh, Jesus, Tu conheces cada coração. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor, trazendo cura, vem trazendo libertação. Espírito Santo, cura, Senhor, ministra, Pai. Aleluia. Oh, Deus, derrama Tua unção poderosa. Vem, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, Deus, sim, meu Deus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando. Trazendo alívio e trazendo a cura que só o Senhor dá. Aleluia. Oh, Deus, nós Te adoramos. Nós Te glorificamos, Senhor.
Cura, Pai. Cura, Pai. Cura, Pai. Toca, Jesus. Toca, Senhor, muda a sorte. Faz uma nova história, Senhor. Faz algo novo. Faz algo novo. Algo novo, Jesus. Aleluia. Vem aqui, querido. Aleluia. Serginho. Pode ir lá. Sou teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, Senhor. Eu sou a tua imagem. Aleluia. Faz teus milagres, Senhor. Faz, amado, Deus milagre. Aleluia. Oh Deus, cura, Senhor. Cura, Jesus. Liberta. Liberta, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Te glorificamos, Pai. Te glorificamos, Pai. Aleluia. Muda mesmo. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Pai. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Pai Celestial, nós te agradecemos pela ação poderosa, maravilhosa, gloriosa do teu Espírito Santo. E o Senhor veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos de toda a opressão, de todo peso. Oh Jesus, e o Senhor disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Senhor, nós te damos graças, porque essa noite é uma noite de resgate, de vitória, de libertação. O Senhor está começando algo novo na vida de muitos aqui. Oh Deus, já te damos graças, já te agradecemos por tudo que o Senhor fará. E Deus, pelo milagre da vida, pelo milagre da cura e da libertação, que haja a tua paz, Pai querido, a paz que excede todo entendimento. Oh Deus, essa paz gloriosa, inunde agora esse coração, paz e esperança. Oh Deus, faz isso, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, amados. Já estamos encerrando, por gentileza, senta mais um pouquinho só. Que alegria receber vocês todos aqui nesta noite, e nós estamos muito felizes, principalmente você, visitante, e você que trouxe o visitante. Que bênção, que alegria. Nós queremos agradecer agora a nossa igreja, queremos agradecer o nosso presidente, Paulo Gessé, que nos dá a liberdade de poder fazer esse culto, e tudo isso que aconteceu aqui, que bênção. Meus queridos, como eu gosto muito de história, ouvindo o Ferreirinha contando a sua história, como cada um de nós aqui temos as nossas histórias, vem algo ao meu coração. Eu lembro de alguns anos atrás, pastor Wesley, improvável, esse improvável ali, fica em pé aqui, Friso, faz favor, fica em pé aí, Friso, cadê o Friso, Ferreirinha? Hoje tenho a grata alegria de receber aqui o Robledo,
homens que um dia, e o Sandrão, nosso sempre presidente, esses improváveis reuniram em uma sala de um escritório e ali nasceu a rede de homens. Isso é motivo de muita gratidão a todos vocês, homens improváveis, em construção, mas que desenvolveu essa rede de homens, e a nossa igreja está cuidando dessa rede de homens até hoje. E vamos levar adiante. Então, nós queremos agradecer, sim, viu, pastor Gessé? Que bênção poder participar de tudo isso juntos e fazer com que essa rede de homens cresça cada vez mais. E também quero agradecer a vida do Tadeu, nosso querido irmão de Londrina, que essa rede de homens, para afirmar um pouco mais, nós fomos lá num trabalho que a igreja, onde o Tadeu frequenta, tinha lá um programa e fomos lá conhecer o Face a Face em Londrina. Aí sim que a rede de homens afirmou mais ainda. Obrigado, gratidão pela tua vida, Tadeu, e toda a turma lá de Londrina, e obrigado pela tua presença. Feitos os agradecimentos, então nós queremos agora agradecer a Deus por este momento, encerrar o culto em nome de Cristo Jesus. Então eu vou pedir que você feche os seus olhos e fique bem, leve a sua mente ao Senhor. Querido Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por tudo que aqui aconteceu. Esses louvores do Senhor, esses nossos músicos, que bênção que é tê-los em nossa mão aqui, Senhor Jesus, e poder ouvir os louvores que só o Senhor possa receber, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Ferreirinha, que trouxe aqui o seu testemunho, Senhor, que o Senhor fez maravilhas na vida dele, e como ele mesmo disse, até aqui o Senhor os trouxe, e vai levá-lo aonde ele quiser. Obrigado, Senhor, pela vida de cada homem que aqui está representando a sua família, que o Senhor esteja dando sabedoria, discernimento que vem aí do alto, para que cada um destes homens, Senhor, possa ser melhores homens, melhores pais, melhores empresários, enfim, melhores maridos, e que sejam cada um sacerdote do seu lar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus que agradecemos. E recebam a graça, Senhor Jesus, receba as bênçãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do nosso Deus, esteja com cada um de vocês, meus queridos, e que vocês possam agora chegar ao teu lar e receber as bênçãos do Senhor, não só sobre a sua vida, mas de todos os seus amados, e que vocês todos tenham uma feliz e abençoada semana, e vão na paz. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês, e tenham todos uma feliz e abençoada semana.